Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande poder retornar a essa casa de oração para mais uma noite de trabalho. A gente agradece desde já a presença de todos nessa noite fria aqui no Salão Richard Simonetti e aqueles que estão nos prestigiando através dos canais da internet, dentro das suas casas, mais quentinho, né? Mas, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho na noite de hoje, convido a todos para que façamos uma prece. Vamos então fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e melhor amigo, aos espíritos bondosos que nos acompanham nessa jornada, nossos protetores, anjos da guarda, e também os trabalhadores dessa casa que tanto nos auxiliam nas diversas frentes de trabalho que ela oferece. Que desde já possamos nos aliar a essas criaturas maravilhosas, nos deixando envolver pelas energias, pelos fluidos aqui disponibilizados por esses irmãos bondosos, para que tenhamos a atenção voltada em tudo que será tratado, a fim de melhorarmos a nossa economia espiritual, além, é claro, de esclarecer dúvidas e pontos nebulosos que carregamos ainda por falta de conhecimento. Que desde já, então, contando uma vez mais com a inspiração do mais alto, tenhamos o maior proveito possível dessa atividade. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Em seu nome e em nome de Deus, damos por aberta a atividade na noite de hoje. Que assim seja. Nesta ocasião, temos a grata colaboração do Edgar e aquela sistemática um pouco diferente sobre o tema O que te perturba. Então eu vou chamar ele aqui e nós vamos ficar aí à disposição para aqueles que carregam dúvidas, para que ele possa esclarecê-las de alguma forma, amenizando todas as nossas inconformidades. Obrigado, Edgar, pela presença desde já. Vamos ver as dúvidas. Obrigado. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Prazer estar aqui. Hoje eu acho que a gente podia acender uma fogueira aqui no meio, não é? E depois a pipoca com sal, né? Vai ficar perfeito, vocês não acham? Eu também acho. Muito bem. Bem, a sistemática que foi dita é aquela onde eu fico muito interessado em saber o que está perturbando alguns dos corações presentes. Não para que a gente possa explicar alguma coisa, mas apenas para que eu possa dar o meu ponto de vista, à luz do que eu entendo da vida, do Cristo, da doutrina. Sempre para reflexões de vocês. Sempre para crítica do que foi dito a vocês. Isso não pode deixar de acontecer. Porque o meu ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Do meu ponto de vista, através da minha bagagem, da minha vivência. Nada mais do que isso. Então é preciso que a gente exercite o nosso pensamento crítico, né? E passe pelo crivo da razão, do bom senso, da lógica e do coração também de cada um de vocês. Conto com isso, por isso falarei com tranquilidade, na certeza de que poderei errar e vocês vão conseguir perceber isso. Ok? Tudo bem? Mas enquanto vocês pensam ou sentem qual é a perturbação que está no coração, a aflição que está no coração de vocês, eu vim pensando aqui que eu não sei se nós percebemos se está nas nossas mãos construir a nossa felicidade. Eu não sei se a gente se deu conta de que
nós somos os construtores de nós mesmos. Que já não somos mais aquele ser mais imaturo, qual a criança que fica puxando a roupa do pai ou da mãe, pedindo para que o pai ou a mãe faça alguma coisa por ele ou por ela. Nós já não somos mais alguém que está nessa condição. Podemos não acreditar, e eu acho que a gente não acredita, infelizmente. Podemos não perceber, e eu acho que a gente não percebe, infelizmente, mas a nossa capacidade já está desenvolvida em um bom tanto. Não somos a criança incapaz. E eu não estou falando de corpo físico, estou falando de ser. Não somos mais um ser desprovido de bom senso, de algum bom senso, ou de condições para que tenha, desprovido de uma capacidade intelectual, desprovida de lógica. A nossa razão atinge níveis consideráveis. Aí, o sentimento nem tanto. Mas já temos recursos dentro de nós que nos habilitam a ganharmos velocidade, ou pelo menos termos clara consciência de que nós somos o construtor de nós mesmos. Aquela felicidade tão sonhada, aquela paz tão almejada, não cabe a ninguém existente no mundo ou fora dele fazer, a não ser nós mesmos. E olha que interessante, nós não dependemos de ninguém nem de nada para sermos felizes. Acreditamos nisso? Será? Porque se entendemos que isso é verdade, é hora de pegar a vida nas mãos e fazê-la. Sem pressa, com calma, com tranquilidade, no limite do nosso entendimento, das oportunidades que a vida nos dá, mas com este propósito. Está nas nossas mãos. Ok? E aí? Alguém gostaria de dizer, sem entrar em detalhes pessoais, sem grandes exposições, o que está afligindo o próprio coração hoje? Ou nos últimos tempos? Não fiquem tímidos. O frio está falando mais alto. Hã? O frio está falando mais alto. Estamos aqui em volta da fogueira. Ninguém está nos ouvindo. Você pode continuar falando da felicidade, que está Eu bem posso. legal, está bem legal. Mas talvez eu deva ficar contente, porque todo mundo tem paz no coração. Não é? Todo mundo não tem angústias. Isso, puxa, por que não? Né? Por que a gente tem que andar angustiado por aí? Né? Que bom que a gente está bem. Ou talvez tenhamos angústias, mas temos as respostas, sabemos o caminho. Isso certamente é possível. Certamente. Se ninguém for falar nada, eu posso continuar falando sobre a construção. Tudo bem? Vou provocá-los, então. Eu perguntei se alguém acredita, se alguém tem convicção de que ninguém, nem nada, nos trará felicidade nessa vida. É assim que a gente pensa? É assim que a gente age? Parece que não, né? A maioria de nós, se a gente for conversar, vai citar que fulano ou fulana nos fez sofrer. E que seria tão bom estar com alguém, porque aí então eu serei feliz.
Seria tão bom que acontecesse tal coisa que então eu serei feliz. E todas essas coisas que precisam acontecer, e todas essas pessoas que a gente cita estão fora de nós, não é? E não estão sob nosso controle, queiramos nós ou não. Se isso aparece na nossa mente, se a gente entende que a nossa felicidade precisa que aconteça A, B ou C fora de nós, então nós não temos nem a crença, nem a convicção de que a felicidade está inteiramente nas nossas mãos. Eu preciso talvez definir a felicidade, né? A felicidade não é não ter problemas. A felicidade não é ter desafios. A felicidade não é ter conquistas a se fazer. Na nossa caminhada, obrigatoriamente, tudo isso irá acontecer. Nós teremos sempre questões a resolver. Sempre questões que podemos resolver. Isso é muito importante que a gente se lembre. Mesmo que a gente não concorde que sabemos resolver aquilo, nós sabemos resolver aquilo. Ou se não sabemos, nós sabemos aprender a resolver. Então está dentro do nosso âmbito de ação. Está nas nossas mãos. Ah, mas é difícil. Sem dúvida. É preciso que seja difícil, porque tudo que a gente precisa aprender está dentro do conjunto de coisas que a gente não sabe. E precisa resolver para que aprenda. Existem professoras e professores aqui presentes que têm o bom senso de jamais dar aos alunos um teste onde ela já sabe, ou ele já sabe, que o aluno sabe resolver. Seria uma perda de tempo. Nenhuma faculdade, na primeira prova, pergunta-se quanto é 2 mais 2. Sempre pergunta alguma coisa que precisa ser checada se o aluno, o estudante, sabe ou não. A vida é exatamente igual, porque é muito sábia. Então, ela vai nos dar sempre lições, exercícios que nós não sabemos resolver, para que aprendamos. Então, felicidade não é não ter problemas, porque isso não vai existir no mundo da matéria. Talvez nem no outro. Não é. Felicidade não é não ter flutuações de humor, né? Hoje eu estou super alegre, amanhã eu estou mais quieto. Felicidade é viver essas variações, porque nós, como se fôssemos um rio num permanente fluxo, em permanente movimento, nós nunca estamos numa condição estática. Nunca acordamos igual a ontem. Sempre estamos em movimento. As coisas estão permanentemente acontecendo dentro de nós, mesmo que a gente não perceba. Porque existe um âmbito que a gente chama de inconsciente dentro de nós, que a gente não tem visão sobre o que está acontecendo. Da mesma forma que a gente não percebe o batimento cardíaco, os movimentos do estômago, do intestino, o fluxo sanguíneo nas nossas veias, que acontece o tempo todo, está fora do nosso radar. No âmbito moral, psíquico, também. Então, felicidade é uma outra coisa. E eu gosto da definição do Gandhi, que diz que felicidade é quando nós não temos conflitos internos. E ele diz de outra forma. Ele diz que a felicidade é quando o que eu falo, o que eu sinto e o que eu penso e o que eu faço é a mesma coisa. Então, quando eu falo não, eu sinto que era não mesmo, eu penso que era não mesmo, e eu falo não. Pronto. Não há conflitos dentro de mim. Todas as minhas partes, vamos pensar assim, concordam com o que aconteceu, ou o tema. E quando eu falo sim, tudo dentro de mim é sim. Gandhi fala que isso é felicidade, que a gente pode chamar que é sinônimo de paz, né? Que o Evangelho diz que a felicidade é paz íntima. É a nossa consciência aprovando o que fazemos, o que falamos, o que sentimos.
e o que pensamos. Faz sentido, né? Isso quer dizer, então, que eu posso ter paz e estar triste porque um coração querido tomou uma decisão dolorosa. Mas eu estou em paz, porque eu não tenho nenhum conflito. Inclusive, eu entendo que ele tem direito, essa pessoa, esse querido ou querida, ele tem o direito de tomar a decisão que ele quer, e será importante que ele viva as consequências dos seus atos, porque aí haverá aprendizado. O mesmo aprendizado que me trouxe até onde eu estou. Ah, mas a pessoa vai sofrer. Vai. E aí, tudo bem? Dessa forma? E aí a gente vai ter que lidar, olha o outro aprendizado, como que eu sinto quando alguém querido sofre. E o que eu sinto quando alguém querido sofre é o meu problema, que eu tenho que resolver. Esse é o meu desafio, a minha lição, o meu exercício. E tudo isso faz parte da autoconstrução. Né? A gente ir vivendo cada vez mais sob este entendimento das coisas. Um entendimento que, não sei se vocês concordam ou percebem, traz leveza. Não traz leveza? Vocês concordam que essa visão é mais leve? Não que seja simples de se fazer, porque a gente ainda está aprendendo tudo isso. Mas ela é mais leve, no sentido de que eu não sou responsável por todo mundo que amo. Já é uma leveza, né, gente? Porque dá um trabalhão cuidar da vida de todo mundo. Não dá? A gente se exaure. A grande leveza está em a gente cuidar de nós mesmos. Será que a gente consegue parar de cuidar de um monte de gente? Parar de cuidar de um monte de gente não é ser indiferente às pessoas, tá bem? É entender até onde chega a nossa responsabilidade. E entender que eu tenho um poder de influência sobre o outro que é tremendo. Tremendo. E esse poder vem de existe um prêmio Nobel do século passado, que ele diz assim: o exemplo não é a melhor forma de influência, é a única. Que afirmação poderosa, né? É a única. E é esse o nosso poder de influência. Se eu conseguir caminhar na direção desta ideia que nós estamos colocando aqui, da ideia do Cristo, nós viveremos de uma forma e a nossa forma de viver irá influenciar todos que nos observam. Todo mundo que está ao nosso lado. E isso será de uma influência muito poderosa. Por isso que eu gosto de pensar que a melhor forma para a gente ajudar as pessoas que a gente ama é sendo feliz. Porque se eu for feliz, se eu souber lidar com os desafios da vida de tal forma que eu não me desespere, que eu mantenha a minha esperança, que eu lide com os meus fracassos, com as minhas falhas, de uma forma positiva, de uma forma humilde, de quem não exige de si mesmo uma perfeição que é impossível ter hoje, eu vou sinalizar para todo mundo que esteja observando que essa é uma forma de viver proposta pelo Cristo que pacifica,
que diminui ou evita ou elimina o próprio sofrimento. E é possível, muito possível, que muitos se animem pelo exemplo, que vocês sabem, o exemplo arrasta, como diz o ditado, a fazerem igual, porque verão que funciona. Poxa, como que tal pessoa consegue estar de pé naquela situação depois de tudo que ela passou? Ela deve ter um segredo, vamos descobrir, imitá-la. É assim. Por isso que Jesus, conforme os Espíritos nos dizem lá no Livro dos Espíritos, é modelo e guia. Ele é um modelo de como nós devemos viver a nossa vida, não a dele, a nossa. E ele é um guia, porque muitas vezes, porque sempre ele está à nossa frente, nos guiando. Não nos guiando assim, pega na mão e venha, não. Me siga. Com os seus pés. Quando você cair, eu até te ajudo a levantar. Mas quem vai dar os passos é você. Por quê? Porque ele é frio e não faz mais? Não. Porque ele nos olha com dignidade. Porque ele reconhece quem somos. Porque ele enxerga a nossa essência e não o personagem que nós estamos vivendo. Alguém quer falar alguma coisa? Excelente. Estava ficando chato eu só falar sozinho, né? Seu nome? É Carol. Carol? Isso. Você estava falando sobre que a gente não é responsável por todas as pessoas que a gente ama. E aí eu fico um pouco em dúvida, tem um conflito em relação a isso. Então, vamos pegar de exemplo uma situação que eu estou passando, que é com a minha mãe. Eu sinto que ela fica infeliz pelas expectativas que ela tem em cima de mim. E aí eu penso que não só sobre presença, sobre muitas expectativas. Eu penso que por ela ser minha mãe, de alguma forma eu tenho que suportar isso e tenho que fazer algo sobre isso. Mas outra parte de mim pensa que não é o meu fardo, isso só porque ela é minha mãe. Eu não sei qual dessas opiniões está certo ou errado. Pode ser as duas. Você usou uma palavra importante, suportar. E eu acho que nós não fomos feitos para suportar coisa alguma. A gente suporta porque quer. Ou porque não sabe fazer diferente, claro. Nós fomos feitos... Sabe por que eu acho que a gente não foi feito para suportar? Porque uma hora a gente vai falar, não suporto mais. Fatalmente. Então eu acho que a gente precisa... O caminho é compreender. Mas compreender não só, como você até ensaiou a compreensão, e eu imagino que você compreende um tanto, não só compreender que o outro, e aí eu estou ampliando e saindo da sua mãe, o outro tem a sua história, tem a sua criação, tem as suas crenças, e tudo isso faz com que a outra pessoa, se comporte de uma determinada maneira. Nós podemos compreender isso intelectualmente, mas é preciso ir mais fundo. Nós precisamos compreender totalmente. E o que significa isso? É compreender intelectualmente e compreender com o sentimento. Porque se a gente compreender dos dois jeitos, e eu chamo isso de compreensão, de fato, com C maiúsculo, não vai doer em nós o que está acontecendo. Entende? Não haverá aquele conflito que eu citei há pouco. Eu vou compreender e o meu sentimento estará alinhado com a minha compreensão intelectual, racional. Eu vou compreender qual é o meu papel, porque nós temos um papel como filhos, sem dúvida. Aliás, nós temos diversos papéis na vida. Nós temos um papel perante os nossos pais. Não é à toa que lá o mandamento diz honrai pai e mãe. Não é à toa. Nós precisamos decifrar esse mandamento, né? Para mim, na minha relação com os meus pais, o que é esse honrar?
como eu exerço adequadamente este papel? Então, a compreensão, ela deveria entrar para todos nós, em todas as situações que a gente suporta, no lugar do suportar. Não é bom suportar, gente. Nós não temos estrutura para suportar, porque suportar dói, certo? Suportar exige coisas que nós não temos. Suportar talvez seja uma autoviolência, uma autoagressão que a gente faz conosco. E a gente pensa que está certo. E eu sei que por trás desse suportar que nós costumamos ter, existe uma boa razão, que é a vontade de acertar, a vontade de ser uma boa pessoa, a vontade de nos aproximarmos dos próprios valores que a gente tem e que também são valorizados pela sociedade e pela nossa própria consciência. Mas essa razão, ela, entendo eu, ela precisa ser canalizada não por um suportar. Porque o suportar pressupõe que algo de fora está me obrigando a fazer algo. E a compreensão indica, ela é resultado de um movimento interno na direção do fato externo. Entende? A compreensão, dentro dela tem uma aceitação tão profunda que eu decido que eu quero fazer o que eu estou fazendo. Eu não sou obrigado. Eu quero. E quando eu quero, não dói. Quando eu quero de verdade, tá? E eu acho que isso, esse final da minha fala, tem muito a ver com a questão 909 do Livro dos Espíritos, que diz que nós podemos resolver os nossos problemas com isso. Olha só a resposta, hein? Com esforços insignificantes. Mas nos falta a vontade. E aí fica dificílimo. Porque eu vou estar agindo sem a minha vontade. Chancelar aquilo, validar aquilo. Eu vou estar agindo, me auto-obrigando. E aí vai doer muito. E você vai querer fugir dessa situação a todo custo, na primeira oportunidade. Então, complementando, eu acho que eu posso dizer, e eu digo com tranquilidade, porque vocês estão com o pensamento crítico ativado. Eu acho que eu posso dizer que nós não somos responsáveis pelo que meus pais sentem, nossos pais sentem, nem pensam. Mas, o que eles pensam e falam e sentem, representa para nós sempre uma oportunidade de aprendizado. Eles e qualquer pessoa que convivamos, eles e qualquer pessoa que amamos, que temos relação. E é por isso que a gente tem relacionamentos. É por isso que existe a família. É por isso que existem os relacionamentos afetivos. Porque eles nos trazem questões que nos impactam. Mas nos impactam não porque eles trazem, mas porque essas questões estão dentro de nós. A dificuldade que eu tenho no relacionamento X, eu sempre tive. Ela só apareceu agora. Eu só tomei conhecimento agora, mas ela sempre esteve comigo. Esse meu não saber de como agir em determinada situação é uma ignorância que eu sempre tive. E o outro vem como o portador de um desafio para que eu aprenda algo sobre mim. E é nesse processo que nós todos nos desenvolvemos. Por isso que é obrigatório que aqui, nesta escola, na escola de viver encarnado, nós sempre teremos problemas. Entendem o motivo? Porque nós precisamos ter problemas. Imagine vocês que mandam seus filhos para a escola, e aí vocês percebem que não tem tarefa, não tem prova, não tem exercício na aula. Vocês vão lá reclamar, não vão? Por quê?
não vai aprender nada. Fica só falando aí, não sei o quê, só aula expositiva, os alunos não têm que fazer nada, nenhum exercício, nenhum. Não vão aprender, e não vão mesmo. Se nós estamos numa escola, nós temos exercícios. O nosso mal, e esse mal nos faz sofrer, é que a gente não aceita isso e reclama, todas as vezes que a gente está em pleno aprendizado, chamado problemas. Eu prefiro não chamar de problemas para afastar essa, como é a palavra? Esse viés doloroso que existe dentro da palavra problema. Eu prefiro chamar de exercício. Exercício eu acho que é mais leve. Nós temos exercícios. O exercício da doença incurável, o exercício do desencarne, meu ou de alguém, o exercício de uma doença crônica, de um desemprego, de uma falta de dinheiro, o exercício de ter dinheiro. Ninguém lembra desses, viu? São mais difíceis que a pobreza. Enquanto que a pobreza, ela é um exercício para a humildade e a não revolta, ou melhor, a aceitação, deixa eu ver se é 3. Os 3 problemas que eu acho, os 3 exercícios que eu acho mais terríveis na vida, chamam-se riqueza, beleza e saúde. Quem tem os 3, oremos por ele. Por quê? Porque todas as suas paixões vão estar sendo testadas. Porque dentro da sociedade que a gente vive atualmente, quem tem poder? Dinheiro. Não, poder e dinheiro é a mesma coisa. Quem tem dinheiro / poder, saúde e beleza, vive, não tem, a sociedade não coloca freios. Essa pessoa pode quase que qualquer coisa. A gente vê isso nos jornais ou no Instagram. Certo? E isso significa que quem tem que freá-la é ela mesma. E isso é muito difícil. Muito difícil. Então, insisto em dizer, os grandes problemas, os grandes desafios da vida, para mim, chamam-se saúde, isso que a gente tanto quer, e sem dúvida é bom ter, dinheiro / poder e beleza física. Oremos pelos que têm. Porque eles vivem situações muito difíceis. Tanto é que a gente vê fracassos espetaculares, suicídios dentre as grandes celebridades do mundo, indicando que eles não são felizes. E que é muito difícil viver a fama, os aplausos constantes, porque tudo isso ativa dentro de nós, eu vou usar uma palavra antiga, as grandes tentações que moram dentro de nós. Então, a compreensão, ela é um ato de dentro para fora, é uma decisão, é uma conclusão de um processo. E quando ela acontecer, nós vamos ajudar o outro. Não fazer o que o outro deseja, mas fazer o que é melhor, o que a gente entende que é melhor para o outro. Com muito amor, com muita paciência, com muita compreensão. Por quê? Porque eu decidi que vou fazer assim. Não porque eu sou obrigado. Isso muda tudo, não muda? Espero ter ajudado a eliminar o seu conflito ou encaminhá-lo. Obrigado. Esse é um tema extremamente importante. E dá para ampliar para qualquer tipo de relacionamento. Alguém mais? Opa, que ótimo. Pois não. O microfone vai chegar até você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Marcos. Pode ser sobre pipoca? Claro. Eu quero falar sobre um tema que eu sei que aflige muita gente aqui, que é reciprocidade. Como não deixar essa expectativa de receber aquilo que se dá, ou da forma que se dá, possa afetar a gente. Porque às vezes você se doa de uma forma, ou fala, age de uma forma que você espera que o próximo reaja do mesmo jeito, e isso não acontece.
Isso é uma aflição que a gente tem diária, muitas vezes, no relacionamento, seja ele amoroso, seja profissional. Como não deixar que essa expectativa nos abale, né, e transforme isso tudo num problema? Porque eu convivo com isso hoje e me afeta drasticamente. E eu sinto que, às vezes, eu espero demais e a pessoa também não tem, às vezes, essa reação que eu espero. A pessoa não age da mesma forma que eu, não pensa igual eu, né, e isso causa um conflito que me abala. Indo direto no ponto, já que esse é um problema universal, esse é um exercício. Você falou em nome de todos os presentes no mundo. Indo do final para o começo, este problema da expectativa de esperar do outro alguma coisa, eu concluo que ele está relacionado ao fato de eu não me amar, de eu não me valorizar, e, portanto, de eu não saber quem sou eu, de eu não me enxergar, claro que não na totalidade, porque não será possível, mas me enxergar minimamente. Quais são as minhas características, minhas tendências? Tem a ver com esse não conseguir gostar de mim, eu nem vou falar amar, porque parece bastante, pelo menos gostar e me valorizar, não conseguir só porque eu erro. Entendem? Só porque eu cometo erros, e 100% de nós cometemos erros, eu retiro de mim o meu valor. Isso é injusto, cruel e errado. E se tem uma coisa errada, é essa. Só porque eu mato 10 ou 20 pessoas, eu perco o meu valor? Isso não tem sentido, gente. Jesus deixou em várias situações clareza sobre como ele nos enxerga e, portanto, modelo e guia, como nós precisamos nos enxergar uns aos outros e, acima de tudo, a nós mesmos quando erramos. Eu sou um estudante, nós somos estudantes. Os estudantes podem errar ou não podem? Professores presentes? Podem errar? Podem errar. Vai levar nota baixa, mas poder pode. Depois que se forma, não pode mais. Eu gosto de lembrar que quando eu sou lá estudando engenharia civil e eu faço os cálculos de uma ponte, eu posso errar. Depois que eu me formar, não, porque a ponte vai cair. E eu gosto de brincar seriamente que Jesus não tem autorização para errar. Porque ele já é mestre. Mas nós temos. Então nós precisamos sair dessa prisão que a gente se coloca, que é proibido errar. Que nós não podemos errar, porque eu não preciso. Eu preciso aprender. Isso sim, isso é imperioso, isso é necessário para a minha própria felicidade e todo mundo que me cerca. Né? Mas o erro, e a gente precisa entender por que é tão difícil errar, porque durante toda a Idade Média foi colocado na nossa cabeça que se a gente errasse, nós iríamos para o inferno. Que se a gente errasse, alguém não ia gostar de você. Alguém que fez tudo por você. Deus, por exemplo, os pais terrenos, não iríamos mais gostar de você. Aliás, se você errasse, você ia ser enxotado de casa. Depende do erro. E isso nos marcou. Eu compreendo a nossa dificuldade. O que eu não compreendo é que a gente, muitas vezes, não empreende esforços para mudar essa crença que nos aprisiona. Uma crença útil naquela época onde precisávamos de freio, mas não mais útil, porque ela é uma prisão no nosso pé que não nos deixa voar, um peso que não nos deixa voar. E ela é o pior peso que existe porque é um peso interno. Não é um peso que vem da sociedade. Vem também. A sociedade reforça isso constantemente. Mas eu aceito. E muitas vezes eu sou o que mais me condena. Antes dos outros condenar, fica calmo, nem precisa me condenar, já me condenei. Sendo que nem eles, que não entendem nada de mim, nem eu, que deveria entender tudo de mim, ou o máximo de mim, não deveria me condenar. Porque está lá, antes, pré-Jesus, não julgueis. E esse mandamento, essa instrução,
Não é não julgueis, não está escrito não julgueis os outros. Não julgueis ninguém, portanto, nem você. Enquanto nós não nos libertarmos desta prisão, será muito difícil a gente gostar minimamente de nós. E se nós não gostarmos minimamente de nós, se nós não entendermos que o outro não precisa me dar, e que será suficiente eu ter dado, porque sempre me incomodou esse negócio de que é dando que se recebe, que está lá na oração de São Francisco, né? Sempre me incomodou esse negócio, porque impõe um comércio, né? Impõe uma troca. Só que a gente precisa tomar muito cuidado em ler esses textos. Esses textos não podem ser lidos de forma rasa, de forma literal. Está escrito isso, sem dúvida, mas será que é isso que quer dizer? Será que eu chego à conclusão de que quer dizer assim: sim, toda vez que eu der, eu receberei. Mas de quem? Lá não está escrito de quem eu vou receber, tá? Por que a gente concluiu que é de quem eu dei? Conclusão sua. Concluiu isso porque quis. Aliás, porque é mais simples, né? Quem disse que é o outro, aquele que você deu? A compreensão, a tolerância, a paciência. Quem disse que é ele que vai dar? Por que a gente não conclui que o outro não consegue? Que o outro não tem para dar? Não é? Vocês percebem como a gente, às vezes, é cruel? Porque a gente está exigindo, às vezes há anos, algo que a pessoa não consegue. Então, possivelmente ela queira, desesperadamente, e se maltrate porque não consegue. Isso é cruel, né? Tanto que lá no livro Boa Nova, o eterno Boa Nova, quase um segundo evangelho, do Humberto de Campos, Joana procura Jesus para reclamar do marido. Olha como isso é antigo, homens. Né? Nós estamos com problemas, nós maridos. Não me consta que um marido foi procurar Jesus para reclamar da esposa. Nós estamos para trás faz tempo. E ela disse assim, ela disse que o marido não a compreendia. Um caso clássico. E Jesus respondeu o que vale para todos os relacionamentos. Seu marido não te compreende, diz ele lá no texto. Te compreenderá um dia. Notem que ele não disse quando. Pode demorar séculos, porque Jesus enxerga longe. Mas ele continua. Te compreenderá um dia. Amame o solo. O que quer dizer isso? Cuide do solo. Adube, regue, afasta as ervas daninhas. Cuide do solo. Não espere uvas do espinheiro. Não espere algo doce de alguém que não tem algo doce hoje para dar. Olha o tamanho da compreensão, né? Aquela compreensão. É você olhar e da mesma forma que a gente olha para as crianças, a gente sabe que elas têm as suas limitações, porque são crianças. E você não espera que elas compreendam grandes coisas. E está tudo bem. E elas cometem vários erros. E a gente compreende, não é? Veja como nós temos capacidade de compreender que não é para dar quem não tem para dar. A gente só precisa pegar esse formato, esse jeito de agir e de pensar, até quando a pessoa tiver 100 anos. Sempre. Porque não importa que eu tenha 30 ou 50,
fisicamente. A gente se engana tanto, né? A gente acha que só porque o corpo cresceu, a pessoa cresceu por dentro também. A gente acredita nessas historinhas infantis, né? Não. Muitas vezes eu sou aquela eterna criança. Querendo dizer, eu sou aquele imaturo emocionalmente, e você por séculos. Porque eu não estou ainda consciente, não cheguei no ponto, não amadureci, não importa. Cada um tem o seu processo. Mas nos trará tanto alívio nós percebermos que aquela pessoa não está dando, não é por maldade. Ela não quer me ferir. Ela não é ingrata. Ela não consegue. Intelectualmente, ela até compreende que deveria ser grata, mas não consegue. Se faz forçado, e a gente percebe, não vale. E aí a gente é meio cruel também, porque devia valer. Pelo menos está se esforçando. Mas isso é mais um desafio nosso. Quem é que vai dar o que eu tenho, o que eu dei? É dando que se recebe. Quem vai me fazer receber? Duas respostas são possíveis. André Luiz, em algum dos seus livros, diz que quando a gente erra não para aquela pessoa, mas para a vida. Então eu posso concluir que quando eu acerto para a vida. Então, posso concluir, e isso me parece bem interessante, que quem vai me retornar é o Pai. Mas eu também gosto de pensar, de ter outra resposta, que é, e nós estamos aprendendo a sentir, a nos realizar, porque damos. Apenas por isso. Eu penso que nós estamos aprendendo a descobrir a alegria imensa de descobrir dentro do próprio coração a capacidade de amar, como o Pai ama. Porque isso é que nos torna divinos. Quando nós imitamos o Pai, já que Ele é divino por amar nós também. Teremos direito a usar o título de divino. E como tudo é um processo, eu gosto de pensar que quanto mais nós amarmos, o que significa? Quanto mais nós dermos desinteressadamente, quanto mais. O que é quanto mais? Significa que algumas vezes eu vou dar esperando retorno do outro, e algumas vezes eu não vou esperar. E isso significa que nós estamos progredindo. Que muito possivelmente, dentro do casamento, eu vou esperar todo dia. Mas quando eu estiver lá na rodoviária, esperando um ônibus, e eu ver alguém, um senhor andando, ou uma senhora andando com dificuldade, e caindo alguma coisa da mão dela sem que ela perceba, eu vou largar tudo e pegar aquilo e devolver para ela, e eu nunca mais vou vê-la. E ela não vai me dar um retorno. E eu não vou esperar. E eu fiz aquele ato simples, mas não menos significativo, por ela. Ou seja, eu já estou no processo, onde em algumas situações eu consigo dar desinteressadamente, em outras, não. E é assim que é. É assim que vai ser. Porque a gente caminha, a natureza não dá saltos, a ciência sabe disso, nós precisamos trazer isso para a nossa evolução espiritual também. Nós não conseguimos amanhã cedo amar que nem Jesus, perdoar que nem Jesus. Nem tentem. Não vai dar. Mas eu posso, ao longo dos milênios, me aproximar do amor que Ele tem. Absolutamente desinteressado. Porque nos ama antes, muito antes da gente sequer ter consciência de nós mesmos. E continua nos amando. E Ele não está nem aí se a gente o ama ou não. Certo? Se a gente lembra dele ou não. Se a gente só
fala com ele a hora que a gente está precisando de alguma coisa. Ele não está nem aí com isso. Ele não sofre nem um minuto, nem um segundo sobre isso. Por quê? Porque ele sabe que nós só podemos dar o que a gente tem hoje. E amanhã daremos como ele. Por quê? Porque ele se auto-recompensa. Por quê? Porque ele olha para dentro de si e vê a luz do próprio amor brilhando. Então, eu gosto muito dessa segunda ideia. Não que eu despreze a primeira, mas eu acho que sim, é dando que receberemos, mas nós receberemos de nós mesmos. Porque o ato de amor é tão imensamente grandioso, não que a gente saiba disso, claramente, em termos de sentimento, mas em termos de razão, de lógica, ele é tão divino que nós nos realizaremos quanto mais aumentamos a nossa capacidade de dar. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz que a gente tem que fazer o bem pelo amor ao bem. Eu já falei para ele, esqueça. Falei para Emmanuel, hoje eu não sei fazer isso. Eu não faço bem desinteressadamente. No mínimo, eu tenho interesse, ao fazer o bem, de ficar bem. No mínimo. Para não me expor muito. Ok? Então, fazer o bem por amor ao bem, Emmanuel, um dia eu vou conseguir. Me aguarde. Mas não vai ser tão logo. Senta e espera. A gente precisa tomar muito cuidado com as expectativas. Expectativas que nós alimentamos. E aí que mora o perigo. Porque se a gente estiver lúcido, se a gente estiver bem consciente, eu vou olhar as minhas expectativas e vou desidratá-las. Entende? Eu vou falar não para elas. Mesmo que o meu sentimento esteja lá firme, cobrando. Eu vou me educar. Eu vou entrar num trabalho de longo prazo, de autoeducação emocional, aonde eu vou falar não para essas cobranças emocionais, porque elas são imaturas. Da mesma forma que a gente educa os filhos, dizendo não, colocando de castigo, mostrando o que é certo, nós podemos e devemos, no meu entendimento, fazermos isso com o nosso lado imaturo, que mora praticamente, quase que inteiramente, no lado emocional. Então, vamos fazer esse olhar para nós mesmos. Por que eu exijo? Cuidado quando a resposta for, porque eu tenho direito. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Possivelmente isso não é verdade. Mas é uma boa desculpa que a gente dá a nós mesmos para continuar fazendo o que sempre fizemos. É possível pensar, gente, se a gente observar o Evangelho, que o único direito que a gente tem é de amar. Que ele não é um dever. Ele é um direito. Porque o amor é que nos salva. O amor é que nos tirará da dor. O amor é que nos tirará do tédio de viver. O amor que eu dou, não o amor que eu recebo. E porque eu tenho 3 minutos, vocês já perceberam que quando alguém nos dá amor, vou falar amor, tá? Quando alguém nos dá um retorno sobre o bem que a gente fez, ou um agrado que a gente fez, quanto tempo dura o nosso bem-estar? A gente fica bem quanto tempo quando alguém vou usar uma palavra interessante, nos satisfaz? Quanto tempo dura a nossa satisfação? 10 minutos? Você generoso, um dia. Você bem generoso. Ou seja, a gente faz esse escândalo todo. A gente faz meio mundo sofrer com as nossas cobranças. A gente sofre a vida inteira sobre esse assunto para ganhar um dia. Gente,
Não vale a pena. Não vale a pena. Agora, e quando você faz, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez, quando você faz alguma coisa que ninguém sabe, mas você sabe, e você se admira, você fala, puxa, que legal que eu fiz isso, e que legal que ninguém sabe, mas eu sei. Meu Deus, eu consegui, primeira vez na vida, fazer tal coisa, uma coisa nobre. Que seja lá pegar o lenço que caiu da velhinha da rodoviária. Quanto tempo dura essa autoadmiração? Anos, gente. Ou talvez para sempre. E aí a gente precisa decidir aonde a gente vai investir nossas forças, gente. Um investimento pobre, que dura ou 5 minutos ou 24 horas, nem 24 horas, 12, porque você dorme, acorda, você já esqueceu aquilo que você recebeu e você vai querer de novo. Vou dar um exemplo engraçado. Uma reportagem, um marido, numa condição especial, ele tinha algum problema neurológico leve, casado, marido, e ele falava assim para a repórter, eu não entendo a minha esposa. Todo dia ela pergunta se eu amo ela. Eu já disse que sim. É uma pessoa mais literal. Eu já disse que sim. Por que ela pergunta todo dia? Ela não acredita em mim? Faz todo sentido, né? Ela não acredita em mim. Ou seja, aquele eu te amo tem prazo de validade. Deve durar 12 horas. Depois eu preciso de outra dose dessa droga. Para eu ficar tranquilo ou tranquila. Percebe? O que o outro me dá não funciona, gente, a contento o quanto a gente espera. Mas o que eu dou para mim, na direção dos valores universais ou da moral do Cristo, isso dura para sempre. O Cristo veio nos dizer que vale muito a pena, muito mais a pena, investir na autoeducação do que nas coisas do mundo. Porque ele disse que o mundo nos paga muito mal. Que no mundo a prisão é dolorosa e o fardo pesadíssimo, a ponto de nós não aguentarmos. E com ele, o fardo é leve e o jugo suave. Que a gente consiga fazer melhores escolhas. Difíceis, porque não sabemos fazê-las, mas totalmente ao nosso alcance. Eu agradeço demais essa conversa em volta da fogueira, a participação de vocês, a oportunidade de estar refletindo sobre tudo isso, que é, no meu entendimento, extremamente importante para a nossa felicidade. Jesus certamente nos abençoa e que todos nós estejamos de coração aberto para receber essa bênção. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Volte mais vezes às quartas-feiras, porque é preciso esclarecer as dúvidas, as angústias, e só assim a gente tem a possibilidade de se abrir. E acredito que não foram muitas questões, mas todas que estão aqui perceberam de alguma forma, ou já passaram por situações semelhantes. Então, não é em vão as respostas, as colocações, serve para sempre, acredito. Muito obrigado, Edgar, mais uma vez. Dando continuidade aos nossos trabalhos habituais, pedimos para que os passistas se dirijam às câmaras de passe,
a fim de lá se prepararem para distribuir esse benefício tão valioso. Os nossos irmãos aqui presentes que desejarem tomar o passe, permaneçam em seus locais, refletindo a respeito do que foi tratado, para que, ao ser chamado, possa receber aquilo que veio buscar e sair daqui melhor do que chegou. Para que a gente possa finalizar os nossos trabalhos, agradecemos mais uma vez a presença de todos, nessa noite fria. Agradecemos também aqueles que nos prestigiaram até esse momento, através dos canais da internet, e que a gente possa então agradecer a Deus através de uma prece. Fechando os nossos olhos, o sentimento de gratidão por participarmos dessa atividade, por aprendermos algo mais a respeito das dificuldades que temos no nosso cotidiano, nas nossas rotinas. Agradecer a Deus também pela experiência que estamos tendo nessa caminhada. Sabemos que os obstáculos à nossa frente são propositais para que tenhamos a compreensão devida de tudo aquilo que nos acontece e também para que tenhamos força, tenhamos a convicção de que alcançaremos os nossos objetivos. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares, envolvidos com a paz desse ambiente, levando daqui essas energias maravilhosas e também a intuição, os bons pensamentos que os nossos irmãos do espaço a todo momento tentam colocar nas nossas decisões. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Em seu nome e em nome de Deus, encerramos as atividades na noite de hoje. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.